tocando aí, né, Leandro Silva? Está começando a primeira temporada de com o Maringá. A primeira temporada de The Walking Dead, com o Maringá revivendo os mortos. Botafogo da Paraíba volta a vencer depois de 6 partidas, faz 2-1 na equipe do Maringá e volta agora, fica em casa, né, com seus 3 pontos. E o Maringá só daqui agora a 15 dias contra a equipe do Maranhão, viu? Pelo amor de Deus, um abraço, Wilson. Tamo junto, um beijo pra você, viu? Wilson é o cara, rapaz. Deixa eu já acionar o nosso querido Eduardo Augusto Lanza Garcia pra gente saber como é que foi a saída da equipe do Maringá desse jogo. Jogadores do Maringá Futebol Clube cabisbaixos devido ao resultado e, consequentemente, já recolhido aos balneários o plantel Scratch Tricolor, que agora retorna à Cidade Canção e, como você bem disse, só volta a jogar no dia 15 de junho no WD, às 18h30, numa segunda-feira, contra o Maranhão. Maravilha, viu? Maravilha. Esse foi o nosso querido Eduardo Augusto Lanza Garcia. Deixa eu já chamar ele aqui. A gente não tem hoje a tela dividida, mas eu coloco ele em tela cheia. Agora sim. O nosso querido Thiago Borsato. Thiago, quero te ouvir, te perguntar sobre as reportagens, mas quero te ouvir sobre esse jogo de hoje, sobre esses 90 minutos entre Maringá e Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba que volta a vencer depois de 6 derrotas consecutivas. Bom, Sérgio Maurício, primeiro eu fiquei com uma dúvida nessa última informação do Lanza. Ele vai jogar o Maringá contra o Maranhão? O Maranhão vai jogar sozinho, coitado? Eu achei que ele tava no ataque do Guarani lá, com o Mirandinha, aquele povo todo. É aquele meme do Homem-Aranha, Maranhão apontando pra Maranhão. Ah, bom. E vai jogar o Adeilson Maranhão ou será que esse cartão o deixou suspenso? Não, vai jogar o Maranhão do Guarani. Ah, tá. Não, beleza. Brincadeiras à parte, Sérgio Maurício, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse jogo também. Botafogo da Paraíba 2, Maringá 1. Eu queria trazer o seguinte. Antes de trazer exatamente sobre esse jogo, Sérgio, vamos pegar a seguinte sequência. Tô trazendo ela aqui. Por quê? Eu queria lembrar do seguinte. Terceira rodada, Figueirense 2, Botafogo 1. Quarta rodada, Botafogo 1, Floresta 2. Quinta rodada, Paysandu 4, Botafogo 2. Sexta rodada, Maranhão 3, Botafogo 1. Sétima rodada, Botafogo 0, Inter de Limeira 1. E oitava rodada, Ituano 1, Botafogo 0. O que eu quero dizer com tudo isso? E estava reportando o Botafogo. 6 derrotas consecutivas. Um time que vinha sem nenhum brio, sem nenhuma moral, sem nenhuma confiança para o jogo de hoje, mas que mostrou, principalmente na primeira etapa, que não merecia talvez essas derrotas e não merecia sua posição no campeonato de ser ali o porteiro da zona de rebaixamento. Fez um jogo com suas peças mais experientes, um jogo mais simples, digamos assim, pelo menos a meu ver. Nada de muito floreado, né? Quando precisa dar chutão, quando precisa lança para cá, para lá, mas uma equipe com movimentação, com troca de passes, com algo de interessante para tentar aproveitar-se dos erros individuais do Maringá que mais uma vez aconteceram. E nesses erros, primeiro saiu o gol do Nenê, num lateral que ninguém consegue fazer o corte, que a zaga do Maringá parece que se afasta em direção ao gol e deixa o Nenê livre na entrada ali da área, né, na marca do pênalti para finalizar. E depois, num segundo gol, num pênalti mal marcado, a gente tem que dizer, é verdade. Mas uma bola também mal marcada pelo Maringá do lado esquerdo do ataque do Botafogo, lado direito da defesa da equipe da Cidade Canção. O PK consegue o cruzamento para a área, o Nenê consegue se antecipar ao Adeilson e acaba sofrendo, na verdade, digamos assim, acaba cavando o pênalti. Então o Botafogo, dentro das suas limitações, depois dessas derrotas, depois de todos esses problemas, o Marcelo Fernandes aí na corda bamba com essas derrotas, não foram as 6 com ele, foram as últimas 4, né? As 2 anteriores era ainda com o treinador Lisca, mas o Botafogo fez o simples, fez o arroz com feijão, aproveitou-se dos erros do Maringá, que foram muitos mais uma vez,
e acabou saindo vitorioso pelo placar de 2-1, Sérgio. Maravilha. E, Tiagão, só aproveitar e dizer que a gente está com a imagem aqui no canto superior direito da tela para quem está ouvindo, com as imagens de Maringá, dessa noite maravilhosa, viu? E, Tiagão, e sobre o Botafogo, né? A gente comentando sobre o Maringá, o Botafogo teve uma queda no segundo tempo. Dava para o Maringá ter saído com a vitória? Foi um Botafogo realmente apático depois? Eu não diria apático, Sérgio. Jogou com resultado. Jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Já tinha o 2-0, ficou esperando ali os contra-ataques. Eles até saíram. Teve a chance de fazer o terceiro gol num pênalti perdido pelo Nenê, mas num contra-ataque, numa bola alçada, roubada lá no campo de defesa e lançada para o campo delanteiro, campo da frente. E no final das contas, eu acredito que jogou com o resultado. Porque quando você vem de uma sequência tão ruim como essa da equipe da Paraíba, você não tem brecha para ficar pensando em jogar bonito, ficar pensando em desempenho, em alguma coisa nesse sentido. Você já tem um 2-0 na mão, você tem que só fazer de tudo para não tomar um empate. É desespero mesmo. Você vê até pelas alterações do treinador Marcelo Fernandes, ele colocou lateral, colocou volante, colocou zagueiro, tirou o Nenê e o Henrique Dourado, que era de se esperar, porque são jogadores que não aguentam mais os 90 minutos, e fez o possível e o impossível para não tomar o gol de empate. E o reflexo até disso é que quando acaba o jogo, a gente vê jogadores do Botafogo se ajoelhando, agradecendo aos céus. Então, independente dessa queda de rendimento, você toma um gol, até periga, né? Até fica perigoso o Maringá chegar ao empate, mas conseguiu se segurar, então tá tudo bem. Essa queda de rendimento eu não acho que é apatia. Eu acho que fica dentro de uma normalidade a partir do momento que você vem de uma sequência ruim e você tem um resultado bom. É normal que você passe a ser mais precavido e não pense tanto em atacar. O Hugo até falava na narração, o Botafogo inexistiu em alguma parte ali do segundo tempo. Mas, de novo, penso eu que faz parte. O importante para o Botafogo eram os 3 pontos. Maravilha, viu, Tiagão? Maravilha. Agora, o que precisa, né? Agora a equipe do Maringá com esse jogo de hoje, joga só daqui a 15 dias, né? Daqui a pouco o Lance também vai trazer as próximas partidas da equipe do Maringá. Mas o que precisa agora para o Maringá para voltar, né? Agora dentro de casa, tem outra sequência, enfrenta Floresta, Nápoles também, para voltar para os eixos, né, e conseguir fazer as vitórias. Reinventar, resplandecer. Mais uma vez eu cito o Belo aqui, né, a derrota do Maringá para o Belo. Mas, olha, Sérgio, pensando no Maringá e pensando no bem do Maringá, eu não sei, e até acredito que talvez não passe nesse momento por uma mudança de comando técnico. Não sei se chega a tudo isso. E pode ser assunto aí para a sequência da semana, a gente vai ter bastante tempo até o jogo contra o Maranhão, mas o Maringá precisa repensar muita coisa para a sequência da competição. Porque a gente não pode chegar, e a gente já está na 9ª rodada, é praticamente a metade dessa Série C, o Maringá já enfrentou quase metade dos adversários, e o Lanza pode me corrigir, mas eu não lembro de cabeça um jogo que o Maringá não tenha sofrido gol. Acredito que não tem. Acredito que todos os jogos... Vou averiguar, mas acho que teve contra o... Até mesmo na... Não teve mesmo. Porque foi Maringá 3-2 na Ferroviária, Maringá 3-1 no Figueirense, Brusque 3-2 no Maringá, Ituano 4-1 no Maringá, Maringá 4-2 no Itabaiana, Guarani 5-0 no Maringá, Maringá 4-1 no Ipiranga, Maringá 1-1 no Santa Cruz e Botafogo 2-1 no Maringá. Então isso, Sérgio, o Lanza traz todos com gols no início do jogo. E o Lanza traz essa informação, começa por aí. Você toma gols em todos os jogos. E você já enfrentou metade dos adversários. Então, assim, você já enfrentou os mais fortes, os mais fracos, já teve jogo em casa, jogo fora. E muitos gols tomados no início das partidas, gols com lambanças individuais, com falhas coletivas também, falhas de marcação. A equipe está muito exposta. A equipe está muito vulnerável. Eu acho que o primeiro trabalho do Moisés daqui para frente tem que ser parar de tomar gol. É aquele trabalho estilo Joel Santana mesmo. Aquele trabalho estilo bombeiro. Não pode. Todo jogo a gente vem aqui, a gente faz com 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos. O Maringá já está perdendo de 1-0.
Então, você já começa com essa desvantagem, você passa o jogo inteiro tendo que correr atrás, depois no segundo tempo é sempre a mesma história, vamos com o Cheron, põe o Natalino lá na área, coloca o Rafa, coloca os jogadores de frente, né, que tem à disposição aí, quando tá no banco o Giovanni Gomes ou o Cálito, agora os dois estão jogando juntos, mas aí você vai colocando essas peças, vai empilhando meias atacantes para ver se sai alguma coisa, o time talvez até melhore um pouquinho, mas por que todo começo de jogo, todo início de partida o time toma gol? Por que não consegue passar um jogo com a tal da baliza zero, com a meta sem ser vazada? Né? Então, essa dificuldade defensiva acaba passando até nas vitórias. Vitória por o Lanza trouxe aqui agora, tudo bem, reflete também um ataque positivo, mas vitórias por 3-2, por 4-2, você não consegue passar um jogo sem ser vazado. Então começa por aí, tem que fazer a lição de trás para frente. Talvez agora a volta do Lomar em condições, o Travasso hoje não fez uma boa partida e a gente já tinha visto boas partidas dele, hoje foi bem ruim. O Henrique Dourado, enquanto esteve em campo, deitou e rolou para cima dele. O Wendel Lomar também posicionado mais do lado esquerdo ali, não deu a proteção que a gente esperava. O Joe cometeu o pênalti que poderia ter originado o terceiro gol ali, numa falha do Adeilson. E aí a gente vai falando, um por um. Vai citando um por um. São as peças que o Moisés tem, ok. Mas elas não estão performando na questão de sistema defensivo. Vou até abrir aqui pela classificação da Série C, que o Maringá certamente continua com a pior defesa. De longe, são 21 gols tomados. A segunda pior defesa é a do Botafogo, com 14. 21 para 14, isso porque o Botafogo tá lá embaixo. Tem time que tomou 7 gols, 5 gols. E o Maringá já tomou 21 gols. Ô, Thiago, desculpa eu voltar aqui, mas é que você falando da defesa, ou melhor, do sistema defensivo, e às vezes muita gente confunde defesa e sistema defensivo. Eu acho que o sistema defensivo do Maringá é falho. A defesa também não é boa. Os homens de defesa, os zagueiros do Maringá não estão num momento bom. Mas eu acho que o sistema defensivo montado pelo Moisés, os zagueiros não têm proteção nenhuma. Eles não. O Adeilson Maranhão marca o quê? O Kelvin Gomes marca o quê? Eles estão sempre. A zaga do Maringá está sempre muito exposta, Thiago. Toda hora a equipe do Maringá tem. 21. 21 o quê? 21 gols que o Maringá Futebol Clube levou na Série C. Foi o que o Thiago acabou de trazer aqui. É a pior defesa da competição. E assim, a gente falava durante toda a semana. As equipes que estão na zona de rebaixamento tomaram 13 gols. As duas. Itabaiana e o Anápolis. Aí eu pergunto a vocês, o que adianta você ter o melhor ataque se você tem a pior defesa? Isso não adianta absolutamente nada. Não adianta nada. Então, assim, eu acho, Thiago, que a gente precisa tocar num ponto aonde, de repente, o torcedor pode ficar achando que a gente vai pedir, de repente, a cabeça do Moisés. Não, não é isso. Mas antes da gente colocar toda a culpa na arbitragem, a gente precisa também lembrar como foram os gols e como foram os pênaltis. O primeiro pênalti, que não aconteceu, ele sai de um PK que não tem muita velocidade, mas ele sai sozinho pelo lado esquerdo. Porque o Gabriel Souza tá lá na frente, jogando como um ala e não é a maior versatilidade dele. Ninguém protege, ele toma nas costas, o cruzamento sai. O Adeilson Maranhão, num erro gestual técnico, não consegue cortar um cruzamento completamente simples para um defensor, não consegue cortar. Olha o Juliano batendo palma. Ele dá a possibilidade do jogador do Nenê voltar para a jogada. E isso acaba originando o pênalti que, na visão do árbitro, teve, na nossa não aconteceu. O outro gol, o outro pênalti, é um lançamento do Rodolfo, uma bobeira do Adeilson, entenda-se de novo o Adeilson Maranhão, 2 vezes o Adeilson Maranhão, ele se atrapalha com a bola. Ele se atrapalhou com a bola. A bola é o que tem atrapalhado alguns jogadores do Maringá. E não pode, isso é um absurdo. E aí o Joe Alexander até faz uma boa recuperação, mas o segundo, houve o pênalti e o Nenê perde.
Só que antes disso, de novo, já tinha pisado na bola o Travassos, já tinha errado passe, errado domínio, já diversas vezes o Pira, o próprio Giovani Gomes, o próprio Adeilson Maranhão. Então, Thiago, o sistema defensivo é falho, os zagueiros do Maringá jogam muito expostos e não são, com todo respeito. Pode sair do Maringá e virarem ótimos zagueiros, mas hoje são zagueiros abaixo da crítica, no campo e nos números, Thiago. Exatamente, Hugo, exatamente. É perfeito a sua colocação, seu comentário. A gente não tem... a gente está com erros na defesa e no sistema defensivo. Porque essa exposição dos jogadores parte de uma construção de time. Da maneira como você quer jogar. Da maneira como você quer agredir e ao mesmo tempo se defender. Né? O futebol ele tem basicamente 2 momentos. Com a bola e sem a bola. Com a bola... O Maringá até em alguns momentos, em alguns lampejos, funciona. Não é por acaso também é o melhor ataque da competição. E a gente tem que colocar isso. Tem algumas peças interessantes, por mais que o Giovani Gomes ainda esteja abaixo da crítica. O Kaique Cálito, eu confesso que não esperava muito dele, e ele até faz algumas jogadas, tem alguns lampejos bons dentro dos jogos. O Pira deixa quieto. O Negueba seria a luz, né, para tentar salvar, para tentar movimentar essa parte da frente. Mas o time consegue ainda gerar algumas jogadas, fazer alguns gols. Só que tem um outro ponto também. Na maior parte das vezes, essa geração de jogadas acontece quando o time está atrás no placar. Porque o time está sempre atrás do placar. Se a gente for pegar o Maringá nessa Série C, ele está sempre correndo atrás do resultado. Até nas vitórias contra o Ipiranga foi de virada, saiu perdendo por 1-0. Contra a Ferroviária foi de virada, estava perdendo de 1-0, depois perdendo de 2-1. Nos jogos que perdeu, estava perdendo, terminou perdendo. Por quê? Porque tá tudo muito em aberto. Você não tem uma... E a gente... vou fazer um paralelo hoje aqui, por mais que tenha sido um time que perdeu também. Mas se você pegar, por exemplo, o Arsenal se defendendo hoje contra o PSG, você via as linhas de jogo. É claro, não estou falando, nossa, tá comparando uma final de Champions League com a Série C do Brasileirão. Não é isso. Mas tem algumas situações que você vê em campo, olha, isso aqui tá treinado. Os zagueiros estão correndo na mesma linha. Por quê? Porque estão com um movimento coordenado, estão saindo para deixar o atacante em impedimento. Isso não acontece no Maringá. Um zagueiro tá lá na linha lateral, o outro tá no meio campo, o outro tá na bandeirinha de escanteio. Aí você vai olhar o lateral Gabriel Souza, uma hora ele tá cabeceando bola para tentar fazer gol, na outra ele tá tentando proteger. Sabe, você não consegue perceber essa coordenação de movimentos. E isso é treinamento, é entrosamento. Também não adianta todo jogo querer mexer as peças, porque aí não vai conseguir isso. Então, agora que a gente tem o Gabriel e o Wendel, que talvez sejam tecnicamente os 2 melhores zagueiros do elenco. Talvez, né? Porque é complicado falar isso. Nenhum dos zagueiros vem apresentando um bom rendimento. Mas então vamos definir que é a nossa dupla de zaga. Vamos colocar o Gabriel de um lado e quando voltar o Thiago Rosa do outro e fechou? Vamos jogar em linha de 4? Não sei. Tentar fazer algo mais simples. Porque esse negócio de ala, a situação que foi relatada o jogo inteiro aqui, que a gente também não pode deixar de comentar. Negueba. Não pode. Você não pode sacrificar o Negueba como lateral esquerdo. Não dá. Você perde a principal vitalidade dele. Ele no campo de ataque, ele insinuante, partindo pra cima, criando jogadas como um segundo atacante, talvez. Como um ponta, mas não aquele ponta com obrigação de fazer auxílio de lateral. Hoje, em alguns momentos, ele não foi nem auxílio de lateral, ele foi lateral mesmo. Na última linha, tinha alguns momentos que ele era o último homem da equipe do Maringá, era o homem mais próximo fora o goleiro, o homem mais próximo da linha de fundo defensiva. Então, esse posicionamento do Negueba não tá legal. Não adianta. Não funciona. Não é essa liberdade. Ele precisa jogar solto. Ele tem uma habilidade acima dos demais. Ele precisa jogar de uma forma mais livre, nem que você tenha que colocar mais um homem de meia para conter, para proteger, igual eu falei, faz uma linha de 4, coloca 3 volantes de repente, e aí mais o Cálito, o Negueba e mais um 9, sabe? Fazer algo mais arroz com feijão, simplificar um pouco mais. Porque se a gente falava no começo do ano que o Chip
floreava demais, que o chip, como eu posso dizer, era muito teórico, trazia conceitos muito avançados, mas que na prática não estavam entregando. O Moisés talvez fala até mais simples, mas a coisa dentro de campo não está funcionando da mesma forma. Não está funcionando da mesma forma. Não adianta a gente se iludir com a pontuação do Maringá e que o Maringá é time de G8 hoje. O Sérgio pode até confirmar isso com a classificação. 7º com o resultado do Floresta, que venceu, mas depende ainda dos resultados de amanhã, porque o outro jogo era da zona lá de baixo, né? Entre Volta Redonda e Itabaiana. Tá rolando agora também o jogo do Caxias. Já atualizo você do resultado. Então, e isso é importante, claro, ficar no grupo dos 8. Só que a gente não pode se iludir, porque a gente tem que pensar no campeonato como fases. E a gente pega o Maringá, que jogou com uma Ferroviária, que estava pensando lá no comecinho, indo para a primeira rodada. Ferroviária jogando, pensando no Paulistão, da Série A2, e depois um Figueirense muito fraco. Só ali o Maringá fez 6 pontos. Tudo bem, começou bem, olha, ótimo, bacana. O Thiago. Mas se você tira esses 6 pontos, se você começa a pensar num time que deveria estar evoluindo, porque está treinando junto, está tendo a semana para jogar, para treinar e tudo mais, parece que o time vai evoluindo. Pode falar, Sérgio. Não, tá 0-0, tá? Caxias e Ituano, o jogo lá no Rio Grande do Sul. Já acabou agora encerrado o primeiro tempo, tá? Se o Caxias vencer, ele passa o Maringá e o Maringá já dorme na 9ª colocação. Tudo depende aí da finalização desse resultado. E só para aproveitar e trazer, vai rolando uma zebra. O Santos abre o placar na Vila Belmiro, 1-0 para cima do Vitória. Uma zebra. Eu só sei que não foi gol do Neymar. Não, o Miguelito, ele tá com uma panturrilha boa, o pessoal verificou, legal. Ah, tá. Isso aí o DM conseguiu analisar bem, né? Mas, enfim, é isso, viu? A gente fala e parece que todo jogo a gente fala a mesma coisa. Esse vem sendo o problema. A gente teve um segundo tempo ali, um momento muito bom, talvez, contra o Ipiranga. Mas se você tirar esse jogo do Ipiranga e pegar os últimos 6, 7 jogos do Maringá, você tem muito pouco para extrair de bom. Mas do Ipiranga nós temos 2 gols de bola parada. Temos 2 gols de bola parada. Não é diminuindo a vitória. Não, longe mas disso. É um jogo que no primeiro tempo o Maringá estava meio perdidão. A gente até falava aqui. E conseguiu virar o jogo. Depois do segundo tempo jogou com o resultado e foi muito bem. Mas é o que eu e o Sérgio passamos a semana inteira falando. Acho que o Maringá precisa desempenhar. Né? E o Maringá não tem desempenho. Exato. É o que a gente bate na tecla aqui já há muito tempo. Eu não consigo ver o Moisés Egert, não vou dizer extraindo mais, mas eu não sei. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo nesse time do Maringá. Não é possível. Não é possível. Você traz o destaque de um time, você traz o destaque do outro, você traz o destaque do outro, o destaque do outro. E as coisas não acontecem. Por que não acontecem? Só que aí eu tenho uma dúvida. Não aconteceram com o Chip e também não estão acontecendo com o Moisés. Hugo. Será que é o treinador? Será que é só o treinador? A gente tem que colocar a parcela dos jogadores também. Exatamente. Diretoria, comissão, aquela coisa toda. Mas tem jogador que não está desempenhando. Já que você trouxe esse ponto, antes de passar pro Lanza rapidinho, a gente tem que falar. Precisamos, aquele filme, né? Precisamos falar sobre Guilherme Pira. Porque ele vem, veste a 10, fala bonito, né? Tem uma dicção boa, mas em campo a coisa não está acontecendo. Passe simples, jogada simples, e ele não vem conseguindo desempenhar. Aí ele sai, é expulso, fica no banco, aí parece que agora tem que voltar o Pira jogando. Eu sinceramente acho que por mais que tenha sido pouco, o Rafa mesmo nessa Série C mostrou mais do que o Pira. E aí quando vem uma questão, quando se pergunta sobre o goleiro, o Lanza trouxe a informação, meritocracia. Foi o que ele falou na coletiva. Posso só destacar uma Claro, frase claro, que um amigo meu sempre fala, Pedro Siqueira, ouvinte nosso aqui da Pinga Fogo. Ele mesmo fala, o Maringá pode contratar um anão que ele vira o Shaquille O'Neal. Mas eu não sei se eu não sei. Não, porque aí a gente vai jogar sempre na questão da sorte. E o que mais o Maringá teve nessa Série C foi sorte. Foi sorte. Mas a sorte... Não, mas não é jogando na questão da sorte, é que o Maringá, na verdade, é mais trazendo isso que o Thiago falou, que o Maringá traz os destaques das outras equipes e não dá liga.
Mas aí... Vai, Sérgio, perdão. Não, e eu ia dizer, a sorte do Maringá, quem coloca em sorte é o próprio treinador, que fica nessa briga incessante por segunda bola, esquece do jogo, e aí toda segunda bola vira um jogo de sorte. O jogo do Maringá é um jogo de sorte. O jogo do Maringá dá pra chamar de loteria. É isso. Exatamente. E assim, a gente precisa... O Guilherme Pira mesmo. Ele foi destaque do Brusque, é isso? Isso, inclusive num jogo contra o Maringá foi eleito o melhor em campo. Não, tudo bem. Não tem problema. Mas agora é o seguinte, qual Maringá que ele enfrentou? O Maringá do Castilho. Do Jorge Castilho? Jorge Castilho do ano passado. Já naquela fase, na reta final, antes do Castilho ser mandado embora. Não, no início daquela maré ruim. No início da maré ruim. No início da maré ruim. Muito bem. Mas assim, alguém depois viu mais alguma coisa do Pira? Na segunda fase, no jogo contra o Londrina, só que ele também foi destaque. Assim, eu não consigo... eu não estou dizendo que ele é mau jogador, né? E também não estou dizendo que ele é bom jogador. Acho que o Pira é um jogador... A gente não conseguiu saber. Mas não, eu consegui saber. Ele não é um péssimo jogador, mas ele é um jogador nota 5. Quando tá bem, 5,5, 6. Quando tá mal, o que normalmente acontece, é 4,5, 4. Esse é o camisa 10 do Maringá. Aí você vai pro destaque do Maringá no ataque. Giovani Gomes. O jogador que não consegue dominar uma bola. Ele não consegue dominar uma bola. Como é que um cara vai fazer gol se ele não consegue dominar uma bola? Essa é a minha pergunta. Ele não domina uma bola. Agora, uma outra pergunta. Por que só entram os mesmos? Você que é um cara que anota mais aí, folheie as suas anotações que você vai ver. É sempre os mesmos jogadores. É o que a gente falou no segundo tempo. Rafa, Bruno Cheron, Raí Natalino. E o Bonifácio. Aí, se esses jogadores já estão em campo, aí voltam aqueles que saíram. O Nationeira não tem uma chance. Eu não sei se o Nationeira joga bem ou mal. Eu não sei. Ele jogou 2 jogos, 3 jogos. Ele ainda tá em Maringá? Deve estar, não sei. Foi relacionado. Não, tá em João Pessoa, Sérgio. Eu acho. Hoje ele tá em João Pessoa. Eu acho. É verdade. Mas eu não vi, mas eu acho que tá lá. Mas Foi relacionado. por exemplo... organizar o baú aqui, no fundo tinha o Iago Santana também. Então, o Iago Santana, por que o Iago Santana não joga? Pô, o Iago Santana deve treinar mal pra caramba. Não, porque assim, se o Kelvin Gomes tá treinando bem, se o Adeilson é o capitão e tá treinando bem, o Iago Santana deve estar treinando mal pra caramba. Porque a gente não vê treino, né? Mas então eu imagino... A gente deduz, né? A gente deduz. Eu imagino que ele... Nossa senhora, mas deve estar treinando mal para um caramba. Porque não é possível. Ô Hugo, e inclusive no início da era Egert no Maringá Futebol Clube, a gente sempre falava... Olha, vai sair o 99 Kaique Carto para entrada do 9 Giovani Gomes ou o inverso. Era a alteração do intervalo. Era alteração de intervalo. Agora joga os dois, agora não tem mais esse problema. Não tem esse problema, porque agora tem que entrar o Natalino. Ô, Sérgio, Baralha saiu lesionado, tá? Só pra você ficar mais feliz. Ele é um dos melhores jogadores do time, mas eu tenho que assumir, né? Eu não corro. O Zé Vitor tá bem, tá tudo tranquilo. O importante é o Zé Vitor tá bem. Muito bem. Vamos lá, Thiago. Mas acho que você entendeu o que eu quero dizer. Sim. Parece que... E o pior, Hugo, que ainda o difícil pra gente é conseguir encontrar exatamente o diagnóstico. O conseguir entender o porquê que se você tem essas peças, o porquê que você tendo essas situações, porque vamos trazer também a parte positiva da coisa. A gente sabe que no Maringá, o Maringá em si, como clube, tá? Como clube, ele fornece a estrutura, ele fornece o centro de treinamento, fornece o que o jogador precisa para entregar, os treinamentos lá, tem os campos, tem salário em dia pela informação que a gente tem. Né, as coisas funcionam dentro do clube. É um clube dia organizado. Barra até adiantado, segundo informações. E tem bicho pra ganhar todos os jogos. É uma coisa, é um time organizado, é um time que as coisas fora de campo, ele é feito pra dar certo. Ele é montado pra dar certo. Ele não é muitas vezes a bagunça que acontece nos clubes do futebol brasileiro.
Isso a gente tem que elogiar e a gente sempre elogia. Eu queria que o São Paulo fosse tão organizado fora de campo quanto o Maringá. Eu sei que o tamanho é diferente, eu sei que o movimento, pensantes. Proporções, né? o movimento de dinheiro que entra, que sai nos dois times são completamente diferentes, mas eu queria uma organização do Maringá no São Paulo com toda certeza. Hoje, se você perguntasse para mim, você queria o João Vitor Mazza como presidente do São Paulo? Agora. Eu não troco só jogador, eu troco o presidente também. E aí a gente coloca isso porque, assim, não é porque não é que a gente tá tentando encontrar culpados ou algo do tipo. Mas Eu tô. A gente quer entender por quê. Não, eu tô porque assim... Por que a coisa não funciona em campo? No Belmonte já não existe mais. Por que- Troca no João. Por que até nas vitórias a gente não consegue falar de um grande desempenho e nos empates e derrotas então nem se fala? Você, para um jogador profissional, igual hoje talvez seria o Kelvin Gomes, que inclusive saiu com rapidez, não pode ser tão difícil, apesar da técnica, da qualidade, da experiência, marcar o Nenê, gente. Não pode ser tão difícil correr atrás do Nenê. O Nenê não corre mais. Ficou muito claro isso. No lance que gera o pênalti do que seria o terceiro gol que ele perdeu, ele não correu. Ele foi agraciado com o erro do Adeilson. Mas ele não correu, ele desistiu do contra-ataque. Ele falou assim, não, eu não chego. Eu não vou nem gastar energia nessa bola. Aí o Adeilson falou, não, leva a bola para dentro do gol. Pronto. Mas não é uma questão... Só que assim, ele tem qualidade, ele tem visão de jogo. Agora, se você colocar um cara para marcá-lo, que pela entrada da área talvez seria o Kelvin, não sei se foi por isso que ele saiu no intervalo de novo. Cara, se você não der espaço para ele, não vai jogar. Sem bola ele não joga. O ceifador fez 3 pivôs no Gabriel Travassos. Teve aquele lance que ele passou pelo Travasso como quem passava por uma criança. E aí, no final das contas, chutou para fora na finalização. No primeiro tempo, aquele drible que ele, como você narrou, né? Deixa ele, o Travassos e o Joe sem pai nem mãe. Então, assim, são erros que parecem ser, além da questão, a gente já falou um pouquinho de treinador, falou um pouquinho dos jogadores, são questões meio que básicas para um jogador profissional. Você vai jogar contra o Botafogo, você tem que estudar um pouquinho o Botafogo. Até a gente aqui que trabalha com isso, mas não está em campo, mas que, para tentar levar um pouquinho pro nosso torcedor, pro nosso ouvinte, a gente precisa pegar algumas informações do time adversário, precisa acompanhar algumas coisas, a impressão que eu tenho, e aí acho que eu vou resumir, já vou devolver pro Sérgio para ele ir para as próximas perguntas, se é que as tem, acho que sim, é que me dá a impressão que o Maringá, ele nem sabe, ele entra em campo sem saber quem tá do outro lado. E igual o Sérgio falou, disputa um tipo de jogo que fica na loteria o tempo todo. Vou jogar contra o Botafogo, tem o Nenê lá, põe alguém para marcar o Nenê, todo mundo vai jogar a bola nele para ele tentar armar alguma coisa. Desfaz o 3 zagueiro, aumenta a quantidade de jogadores no meio campo. Deixa o time do Botafogo sem bola. Para fazer o Nenê ser uma âncora pro time do Botafogo. Exato. Para ele ter que voltar, para ele ter que marcar, para ele ter que ajudar defensivamente. O Nenê pouco ajudou defensivamente. E nem precisou. Exato. Nem precisou. E aí, daqui a pouco deve estar acontecendo a coletiva, e nós vamos escutar a mesma coisa. Nós estamos nos forjando. Estamos forjando, porque nós estamos sendo forjados. Porque nós estamos sendo forjado. Caramba, que espada é essa que nunca termina de ser forjada? Já tá bom, né? Vamos ter que virar o disco. Tá na hora de alguém chutar o pau da barraca lá também. Porque não adianta nada. Também ficar essa morosidade, não sei o quê. Não, tá na hora. E aí, eu vou antecipar aqui a coletiva. A arbitragem nos prejudicou, a culpa da arbitragem, estamos sendo forjados, aquela coisa toda. A gente vai ficar assim. E assim vai ser a coletiva do Moisés daqui a pouco. Assim vai ser. Então acho que tá na hora de começar a fazer, a botar os pingos nos is, né? Porque não é possível que dentro do vestiário não aconteça absolutamente nada. Mais uma vez, a gente não vê treino,
A gente não vê o vestiário, a gente não vê nada disso. Só que o que dá impressão para nós é que o time não treina, o time não joga e o time não consegue sequer ser cobrado. Porque todo mundo que cobra esse time é repreendido. Todo mundo que bota uma cobrança maior em cima desse time tem algum tipo de repreensão. Então, assim, se vocês querem ainda alguma coisa, precisa ter a cobrança. Porque, mais uma vez, se o Thiago não comentar bem, se o Thiago não fazer as coisas certas, o Juliano não vai cobrar o Thiago. Se a gente não fazer as coisas certas, a gente vai ser cobrado. E nos nossos outros trabalhos também, porque nós somos multitrabalhadores, né? Então, o Thiago é engenheiro. Você imagina se ele fazer um projeto errado? Agora, rapaz, imagina a cobrança que vem para cima dele. Imagina. Então, assim, aí vai falar que não pode cobrar? Que não pode... todo mundo pode ser cobrado. Um pai de família que ganha um salário mínimo e sustenta uma família de 4, 5 pessoas... É cobrado por um monte de gente. Esse cara é cobrado todo dia. Mas agora não pode cobrar o jogador do Maringá? Não pode cobrar o seu Thiago Reis? Não pode cobrar o seu Moisés? Não pode? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Esses caras, hoje, são minoria. Esses caras hoje são minoria dos trabalhadores, que têm um privilégio danado. Querendo ou não, eles ganham para jogar futebol. Eles ganham para jogar futebol, que foi o sonho de todo mundo. Esses caras foram agraciados, privilegiados de estar num time estruturado, de estar num time que tem, igual o Thiago já trouxe, salário em dia, bicho em dia, salário antecipado, centro de treinamento referência. Peraí, comida boa, carro bom, e vai falar que não pode ser cobrado? Vão voltar de avião agora, irmão. Vão voltar de avião. Agora vão para um hotel bacana, na frente do mar. Se bobear, volta só amanhã à tarde. E o torcedor? Tem gente que vai trabalhar agora. Tem gente que passou raiva o jogo inteiro e vai entrar para trabalhar daqui a pouco. Vai trabalhar amanhã cedo. Segunda-feira vai trabalhar, os caras vão receber folga, porque vai ficar 15 dias. Ou às vezes até ouvir escondido o jogo trabalhando. Exato. Então, eu também vou trabalhar hoje. Terminando aqui, beleza, tal, vou para casa, ficar um pouco com a família e trabalho de novo. E aí não pode cobrar. E aí para ouvir que é só a arbitragem que tem culpa, que as coisas, o universo conspira contra. Ah, por favor também, né? Por favor também. Perdão, Thiago, é que eu acabo me exaltando. Pode ir, ô, Sérgio. Ah, maravilha, maravilha, viu? Deixa eu aproveitar que agora foi uma baita pós-jornada aí, então eu gostei Sérgio, desses comentários. Pode falar, Só Lázaro. passando os próximos 2 jogos do Maringá Futebol Clube, o Dogão Maravilha. joga a próxima partida em casa no dia 15 de junho contra o Maranhão e depois no dia 21 de junho, às 11 da manhã, viaja até Caxias do Sul, onde encara a equipe do Caxias. Com isso, sem mais para o momento, eu vou me despedir. Tudo isso por hoje, hora de partir. Muito boa noite, fui. O Maringá faz 2 jogos seguidos às 11 da manhã e os 2 fora de casa. Um contra o Caxias do Sul e outro contra a Inter de Limeira. Maravilha, viu? Maravilha aí, ó. Todos nós acordando às 7 da manhã, no domingo, no sábado, que maravilha, viu? Tiagão, eu queria te ouvir quem foi pra você o jogador Paulinho Gás dessa partida de hoje. Nenê. O destaque negativo? Maringá, não, brincadeira. Saque negativo, vamos explanar um pouquinho mais. Mas eu acho que hoje, se a gente fosse pegar no Maringá, Sérgio, o prêmio vai para a equipe inteira, mas para representar a equipe, nada melhor do que o capitão, né? Adeilson Maranhão. Cometeu o pênalti que, tudo bem, acredito que não foi, em cima do Nenê, que origina o segundo gol. Erra no lance que gera o pênalti que poderia ser o terceiro gol. Não marcou, não ajudou na marcação, não ajudou a criar, deu alguns passes errados também. Enfim, partida toda muito abaixo da maior parte da equipe, mas eu acho que o Adeilson é um bom representante aí para ficar com esse prêmio hoje. Maravilha, maravilha, viu? Ô, Tiagão, como é de praxe, eu não perguntei no primeiro tempo o Wilson, mas eu pergunto agora pra você sobre o jogo inteiro.
E a arbitragem, Thiago? O que você achou da arbitragem nesse jogo de hoje? Pênalti mal marcado, muita polêmica hoje. E deu para perceber pelas reações que o Maringá vai ficar chateado também com essa arbitragem da partida de hoje. Pois é, Sérgio, mas tem uma tônica. Tem uma tônica aí que a gente tá dizendo em vários jogos dessa Série C. O árbitro é ruim. Mais um. A gente tá longe de ter o suprassumo da arbitragem brasileira, que já também não é tão boa. Mas esse árbitro é complicado. Ele meio distante das jogadas, meio impreciso nas marcações, ruim nas sinalizações do que ele marcou, do que ele deixou de marcar e tudo mais. Então, no fim das contas, não gostei. Os 2 pênaltis são polêmicos. O primeiro que ele marcou, realmente acho que não foi. O segundo, até acho que foi. Mas também caberia uma revisão melhor com lupa ali. Pela jogada, aparentemente foi. Só que ruim, complicado. No segundo tempo, até o Hugo brincou. Parece que ele não tá marcando mais falta a favor do Botafogo, porque ele foi informado no intervalo que não havia sido pênalti. Aí se perdeu ainda mais, se confundiu ainda mais. Ruim a arbitragem, como vem sendo o nível dessa Série C. E sem VAR, fica ainda pior. Maravilha, viu? Maravilha. Ô, Tiagão, queria ouvir agora também para você. Agora você tá multifunção no pós-jornada. Os próximos 2 jogos da equipe do Botafogo da Paraíba. Se você tiver em mãos os próximos 2 confrontos para o Botafogo, que reviveu a vitória no jogo de hoje, né? Nosso time The Walking Dead. Pois é, Sérgio Maurício, como a gente falava na jornada, né? Primeira vitória de Marcelo Fernandes em 2026, nesse final de maio. Ele que trabalhou na Ponte Preta no início do ano, depois agora veio para o Botafogo da Paraíba. No seu 5º jogo consegue a primeira vitória, ganha um respiro, ganha uma sobrevida aí na sequência da equipe, que agora vai enfrentar o Ipiranga na segunda-feira, dia 15 de junho. Na mesma segunda-feira que o Lanza trouxe o jogo do Maringá, é também o próximo jogo do Botafogo da Paraíba contra o Ipiranga, fora de casa. E aí, jogo em casa contra o Volta Redonda, para de repente aí emplacar uma sequência na competição, né? O Ipiranga e o Volta Redonda, que são 2 equipes que estão abaixo do Botafogo. Não, o Volta Redonda não. Com o jogo de hoje não. Mas são 2 equipes que também estão junto com o Botafogo ali na parte de baixo da tabela. Então já podemos dizer que são confrontos diretos ali. Hoje o Volta Redonda em 13º, o Ipiranga em 14º e o Botafogo em 16º. Todo mundo lá para baixo. Maravilha, viu? Tiagão, deixa eu ouvir agora sim, abrir o espaço também para o seu destaque final e pegar, claro, o seu boa noite depois dos excelentes reportagens e pós-comentários. Olha só, pós-comentários, hein? Essa foi bonita, Sérgio Maurício. Essa não foi claudicante. Ela não claudicou. Essa daí foi assertiva. Claudicante é o Maringá, né? O Maringá mas tá mais claudicante para baixo. Tá oscilando para mais Cláudio menos Cante. Acho que não tá cantando, na verdade. Enfim, brincadeiras à parte, sobre o jogo a gente já falou bastante, sobre o Maringá, sobre o Moisés. A gente tá aqui e é sempre bom deixar claro para quem nos ouve, nos acompanha, deixar nítido que a gente torce a favor e por isso que talvez a gente seja crítico, por isso a gente realmente pense no time e pense no melhor para o time. E quando a gente não vê isso em campo, não vê isso acontecendo, a gente vem aqui e acaba criticando, acaba falando, mas de uma forma muito aberta para o nosso ouvinte, uma forma muito clara para não enganar ninguém, né? A gente tem que falar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe ao longo dos jogos. A gente não vê os treinos, não acompanha realmente, então a gente tem que falar em cima dos jogos, e os jogos não estão respondendo. E aí os nossos comentários acabam sendo nesse sentido. Mas queremos ver o melhor da equipe, queríamos, é claro, que o Maringá fosse líder, que já estivesse se classificando para a próxima fase, fosse um dos grandes postulantes ao acesso. O Maringá ano que vem numa Série B seria uma conquista muito grande para o clube, para a cidade, a gente sabe disso. Mas a gente vê um time que está um pouco estagnado, né? Que realmente nesse sentido em campo não consegue desempenhar. A gente já falou bastante, não vou aqui ser repetitivo. Só vou
dar o meu destaque final, o meu boa noite para nossa rica, querida, maciça, renomada e qualificada audiência. Agradecer vocês que estiveram conosco aí desde o início da jornada, que estão agora no final, aqueles que acompanharam um pouquinho, aqueles que acompanharam um pocão, aqueles que estão com a gente sempre, que mandaram seus áudios, suas mensagens, aqueles que só acompanharam também. Vocês são a nossa maior recompensa e o motivo da gente estar aqui tentando fazer algo para vocês, tá bom? Então é isso. Enquanto houver razões, ainda estaremos aqui. Depois de fortes emoções, Botafogo da Paraíba 2, Maringá Futebol Clube 1, é chegado a hora de partir. Meu muito boa noite. Fui! Maravilha, esse foi o nosso querido Thiago Borsato, viu? Rapaz, deixa eu aproveitar que hoje ele está também sentado na bancada para pegar também o nosso boa noite do nosso querido Hugo Oliveira, que também participou da pós-jornada. Ah, eu tive que vir aqui falar um pouquinho, né? Porque senão já viu, né? Mas tanto do lado do Wilson quanto do lado do Thiago é fácil a gente tabelar aqui. Eles não são Adeilson Maranhões, mas eles são, sim, podemos dizer, os Vitinhas aqui dos comentários e o Thiago das reportagens, né? O Thiago é quase um Negueba aqui nosso, né? Ele joga na ponta, joga de ala, joga de zagueiro, joga de lateral, joga do que tiver que jogar, joga, viu? Mas, enfim. Ô, Sérgio, é isso. Eu concordo. Eu faço as palavras do Thiago as minhas, porque a gente critica, a gente acaba sendo mais crítico porque a gente gosta, porque a gente quer o bem do time. Se não, para nós... Ia ser tanto faz, tanto fez, acabou, beleza, fecha tudo, vambora, tá tudo certo. Bota só na conta do árbitro e tá tudo certo, a gente joga pra galera, mas a gente tem que fazer aquele comentário Thundercats, ter a visão além do alcance. E é o que a gente tenta fazer, viu? E eu vou te falar, viu, Sérgio? Faz 10 minutos que o Vitória tá amassando o Santos. 10 minutos que o Vitória tá amassando. E agora quase sai um golaço na Vila, Zé Vitor, hein? Que tá jogando bola, Zé Vitor, hein? Ô, Sérgio, o Madison jogou no Vitória? O Madison Baixinho, do Santos? Ex-Santos? Não. Não? Porque mostrou ele ali no camarote. Mas enfim, é isso, viu, Sérgio? Forte abraço pra você, pro Thiago, e agradecer mais uma vez a ele, o Lanza, o Wilson, a você, ao nosso Leandro, o chofer Silva, né? Dá pra escutar ele manobrando ali. E só de saber que é o Leandro, o Thiago já teve uma certa tranquilidade, né? Ou agora não mais. Enfim. Enfim. Mas é isso, viu, Sérgio? Sem mais para o momento, vou me despedir. Não vou fazer isso. Um abraço para a galera, até mais. Tchau. Maravilha, viu? Maravilha. Esse foi o nosso querido Thiago Borsato, esse foi o nosso querido Hugo Oliveira. Rapaz. Maravilha, viu? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que participou aqui junto com a gente, nossos ouvintes aqui do YouTube, do WhatsApp. Hoje estávamos com equipamentos reservas, novidades em breve. Entendeu? E aí, hoje a gente estava até passou algumas mensagens no Zap, o pessoal mandando mensagem no WhatsApp aqui, a gente tentou repassar para a galera também, mas de novo agradecer demais a audiência de vocês aqui hoje com a gente, viu? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para todo mundo aqui, nossos patrocinadores que participam com a gente, a ID33 Celular, que tem tudo para o celular, o nosso querido Ricardinho Lanches, batata frita, sabor único e especial, viu? Hoje, inclusive, alimentando a equipe da jornada. Ótica Comercial do Ney, na Avenida Paraná, a Seriarte Comunicação Visual, a Conecta Soluções para Tecnologia e Eventos. Zap Transportes, economia e agilidade das suas entregas, o Café Jandaia, o nosso bom cafezinho do dia a dia. E também Maicon Pastéis, o melhor pastel das feiras de Maringá e Sarandi. Paulinho Gás, precisou de água e gás, peça já, Paulinho Gás. E também Solumed, rapaz, agendamentos de consultas e exames, faça já o seu cartão. E Cofebral e você, Cofebral Máquinas e Ferramentas, juntos construindo o Brasil. Estiveram nessa jornada de hoje, na voz do grandioso Garganta de Ouro, Hugo de Oliveira, nos comentários dele, o Wilson Costa,
nas reportagens de Thiago Borsato, Eduardo Augusto Lanza, no apoio técnico hoje aqui também de Daniel Santos, na mesa da bola com o nosso querido Leandro Schofer Silver e também todos que participaram. E claro, também o nosso querido no comando técnico, né, o nosso querido Marcos Modenês, na direção geral de Juliano Pinga e toda a família Pinga Fogo. Eu que estive no plantão e na apresentação dessa jornada, Sérgio Maurício, me despeço me agradecendo a todos vocês. Tamo junto, um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com as imagens de Maringá. Você é o mais belo e glorioso, que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas vitórias. Branca, preta e vermelha, no tricolor com todos são as cores, que vibram nas mãos dos torcedores, em forma de lindas bandeiras. Vamos ganhar o jogo, sim, vamos dar olé, encher os olhos desse povo todo que está lotando a